Oi meninas, aqui enfim cheguei para dividir com vocês o meu relato de parto. Hoje é domingo de manhã, eu fui fazer alguns exames, cheguei, coloquei o José para dormir. Pode ser que esse vídeo tenha cortes ou eu continue em algum ambiente diferente, algum cenário diferente. Nada demais, nem tem muita produção, né? Tô aqui com o meu velho e batalhador celular. E aí, se ele acordar, eu for interrompida, eu volto a gravar depois. Eu fiz aqui um rascunho para tentar não me perder, porque eu falo demais e eu também vou tentar ser objetiva. Tem muitas nuances que eu gostaria de dividir com vocês, mas quem sabe eu vou fazendo isso, né, em outros vídeos. E eu sei que o meu óculos está dando reflexo, mas eu não posso tirá-lo, porque senão eu não enxergo a mim mesma na câmera e também não consigo nem ler, porque a coisa aqui é feia mesmo. É uma ceguinha. Para iniciar, eu queria falar por que eu escolhi o parto normal. Escolhi porque para mim nunca existiu outra possibilidade, né? Para mim, o nome já fala, é a naturalidade da vida. Antes mesmo de entrar para essa área da fisioterapia, né, saúde da mulher e atuar mais em obstetrícia, nasci num lar onde minha mãe teve 5 filhos, eu sou a quarta. Então, assim, para mim, essa foi a minha realidade. É a forma como minha mãe dividiu, sempre contou para nós a história dos partos, dos nossos nascimentos, né, do meio dos meus irmãos, foi de uma maneira muito gostosa, né? A gente sabe que ela sofreu, a gente sabe que ela teve dores, a gente sabe que, na verdade, também naquela época era muito mais difícil. No meu parto, minha mãe não tinha, meu pai estava trabalhando, minha mãe não tinha nem como ir para o hospital. Então, assim, a gente é de uma família muito simples. E carro, acho que foi no meu parto mesmo, que teve que ligar para pedir para um amigo que tinha carro para levar, senão ela tinha que ir de ônibus. Assim, no meio disso tudo, de toda a dificuldade, a forma como ela expressou ter dado a luz a nós, sempre me cativou muito. E para mim sempre foi, né, a forma natural. Eu sempre vi a cesárea como uma cirurgia, que é uma cirurgia. Obrigada, meu vizinho. É domingo, né, gente? Então eu sempre via, porque a cesárea é uma cirurgia, então eu sempre via como uma intervenção cirúrgica. Ok, tem um problema a fazer? Não, não tem um problema a fazer, desde que tenha uma indicação real, desde que eu precise ou o meu bebê precise. Outra coisa importante, eu sempre dividi tudo com meu marido. Na verdade, eu ensinava ele o que eu ia passar, como as fases da gestação, né? Coisas que ele, às vezes eu ia ficar diferente, ou ele ia ter que, né, ser mais maleável, aprender a lidar comigo, me ajudar. E durante o trabalho de parto, também ensinava para ele tudo que poderia acontecer, porque eu tinha teoria, né? Eu nunca tive experiência. Eu assisti alguns relatos de parto, e sempre que eu escutava alguma paciente minha também dividir comigo experiências aqui em Uberaba, eu contava para ele. Nós temos 3 opções. Você faz pelo SUS, você faz pelo plano de saúde, né? É um pouco complicado, mas se você tiver a sorte aí de encontrar alguém, um médico que ainda faça, pode ser que dê certo. Mas assim, é um pouco arriscado optar pelo plano de saúde. E pela equipe médica, que é o mais indicado. Se você tiver condições, ou se puder se organizar e desejar mesmo ter o parto normal, o que eu te indico hoje é contrate uma equipe. É muito importante, o que eu vivenciei, depois eu posso contar a parte do relato de parto do José, o que eu vivenciei, muita coisa eu só consegui pela experiência que eu tenho e também por ter treinado o meu marido antes, né, ter instruído ele antes. Então isso foi muito importante. E o meu, então, foi essa opção, né, do plano de saúde. A gente optou, né, pelo plano de saúde, encontramos uma médica falou que sim, trabalhava, né, fazia o parto normal através do plano de saúde, então ok. A minha data prevista é para 17 de fevereiro, era para 17 de fevereiro. Eu tive uma gestação saudável, claro, tive sintomas ali que comumente, né, a maioria das gestantes vão ter. Enjoo no primeiro trimestre, eu já tinha algumas dores, né, musculares, eu já tinha algumas tensões e elas intensificaram na gestação, eu já esperava por isso. Dor lombar, tive dor pélvica, tive dor no ciático, eu sou bem magrinha, na verdade eu sou até abaixo do meu peso, mas sempre fui assim e tenho dificuldade de engordar. Então na minha gestação eu engordei 13 quilos. Eu amei estar grávida, eu falo que foi o momento que eu mais senti a presença de Deus em mim e próxima de mim. Eu próxima de Deus, na verdade. Eu sentia realmente que naquele estágio da minha vida, naquele momento da minha vida, a mão do Senhor estava constantemente dentro de mim. Ele estava ali
formando o meu filho e eu era uma coadjuvante, né? Eu estava ajudando nessa criação da vida. Então, assim, é muito lindo, é muito intenso. Com certeza foi a melhor fase da minha vida. No último mês de gestação, eu optei por parar de trabalhar. Então, eu parei com pilates, né? Eu fiquei, na verdade, com 3, eu acho, pacientes que estavam grávidas e elas iam ganhar neném logo após a mim, muito assim, pertinho. E realmente eu não soube o que foi parar, porque esse mês que eu fiquei parada, além do final da gestação ser um momento assim que a gente fica muito ansiosa, é aquele momento que a gente aguarda o bebê nascer no tempo dele e a gente não tem controle. E eu sou uma pessoa que eu sou bem controladora. É até um defeito meu, né? Eu gosto de controlar, eu gosto de saber o que está acontecendo, eu gosto de ter eu gosto de ter previsibilidade. Eu sou uma pessoa de rotina, eu organizo a minha rotina da semana, a minha rotina do dia seguinte. Então, acho que isso, no final, fez até ai, perdão, chutei o trem aqui. Isso deu um panezinho na minha cabeça. Deixa eu ver se eu tô falando demais, eu falo que eu falo demais, né? Nem comecei, tô nada provável ainda. Não, os sintomas, tá vendo? 2 tópicos, já falei. Eu me cuidei bastante, né? Sempre, até antes de engravidar, né? Assim, a gente sempre teve um estilo de vida o mais natural possível. Então, e durante a gestação, claro que eu me atentei ainda mais sobre isso. Então, eu me cuidei durante toda a gestação. No final da gestação, principalmente no parto normal, que a gente não sabe quando o bebê, né, vai querer sair de dentro da gente, me dei o luxo de ali, eu acho que foi as 2 últimas semaninhas, de fazer coisas e comer coisas que me davam vontade. Eu já compartilhei aqui com vocês diversas vezes, né? O parto, ele é hormonal. A gente tá bem, a gente tá em momentos que nos geram prazer, que nos geram alegria. Isso vai fazer muito bem, né? No início do trabalho de parto e durante o trabalho de parto também. E meus pródromos eram intensos. Então, eu ia atender, eu ia trabalhar, sim, com bastante dor. Então, na semana que antecedeu o nascimento dele, eu fui na médica e eu pedi pra ela, falei assim, doutora, eu quero que você faça o toque. Porque eu tô com esses pródromos e, assim, eu acho que esse menino vai adiantar. Normalmente, primíparas, né, é difícil o bebê adiantar. E ela lá fez o toque, meu pedido, e ela falou assim, ó, Tatiana, seu colo tá amolecido, você tá com dilatação, assim, de 1 para 2, vai alguns dias ainda. Falei, então tá bom. Viramos a semana e aí eu continuei sentindo os pródromos. Só que de terça para quarta, eu até estava num atendimento quando me deu uma cólica um pouco mais intensa. E eu falei assim, gente, já deve ter aumentado, essa dilatação deve ter aumentado. Eu ia dormir lá pelas 5 horas da manhã, sem sono, sem lado, sem posição, sem ar, sem tudo. Era uma tristeza anoitecer grávida e amanhecer ainda grávida. Eu queria já falei, gente, José, nasce. Orava a Deus, falava, Senhor, abençoa meu parto acontecer logo. Eu já quero viver os perrengues do puerpério, de gestação, ó, já tô ciente de tudo. Manda o puerpério em cima de mim que eu tô pronta. E aí minhas pacientes, já que a gente tava grávida, tudo junto, já tava lá com os nenenzinhos e sofrendo com a amamentação, eu falo, pronto, eu quero viver isso aqui já, eu já quero sofrer com a amamentação, já quero ir pra próxima fase. E na quarta-feira eu achei que esse menino ia vir, porque comecei a ter contrações, vinha as contrações, elas queriam entrar em ritmo e depois paravam. Vinha 1, 2, eu falava assim, nossa, vai vir mais. Em menos de 10 minutos. Vinha 1, 2, eu falei assim, pronto, eu vou entrar em trabalho de parto mesmo. E aí parava. Na quinta-feira de manhã, depois de fazer uns alongamentos, tomar o meu sol, eu voltei pra casa, tomei meu café, eu senti uma coisa estranha, na hora que eu fui no banheiro, era meu tampão. Aí eu mandei mensagem pra doutora, e já por causa dessas cólicas um pouco mais aumentadas, querendo entrar em ritmo, né? O rapaz pôs o som ali, agora eu não consigo escutar o José, não sei se... eu espero só que não atrapalhe o áudio, porque eu não vou conseguir gravar esse começo todo de novo. Aí eu pedi pra ela me ver. Ela fez o toque, ela falou assim, ó, continua a mesma coisa. Tá um pouco mais amolecido, mas você tá com uns 2 centímetros de dilatação, mas assim, eu acho que desse final de semana não passa. Saí de lá desanimada, mas ao mesmo tempo animada. Falava, ai meu Deus, né, eu já não tava aguentando mais. Eu mesmo não tava me aguentando e pensa em o povo, porque o povo, te ver grávida, eles não têm dó de você não. Se tiver grávida, eles acham que você tá grávida há 2 anos. Enfim, voltamos pra casa. Voltamos da consulta, pedi um açaí pro meu marido, né? Falei, me dá um açaí, não tô aguentando não, quero açaí de novo. Todo dia quase a desculpa era essa. E namorar, viu, gente? Tem que namorar também, namorar ajuda. Fui fazer minha caminhada, eu tava tão cansada. Aí
Eu falei, não vou fazer caminhada na rua, vou fazer aqui dentro. Aí eu comecei a dar a volta aqui no meu quintal. E orando, comecei a orar a Deus. Eu sei que ainda não é a data do José nascer, porque é o Senhor que vai definir quando ele tiver que nascer. Comecei a orar e fazendo caminhada, dando volta no quintal. Já tinha escurecido, né? E meu marido foi dormir, e eu dormia muito tarde, às vezes nem dormia. Sentei aqui na sala e comecei a ficar na bola. Rebolar na bola. Aí eu colocava a série pra assistir, ficava lá de cócoras assistindo a série. Quando foi por volta de 10h30, eu comecei a sentir umas contrações um pouco mais fortinhas. E aí entra, né? Vamos ver aqui os tópicos, gente. Pródromos, tampão, início das contrações. Olha, sem conferir, eu fui na ordem. Aí eu peguei meu celular, já abri no aplicativo. Falei, vamos marcar, né? Eu não tava muito animada, não. Falei, vamos marcar, senão volta eu vou ser enganada de novo, né? Só fala. Continuei lá na bola, assistindo, e rebolando e tal, descansava, alongava. Isso eu fazia quase toda noite. Aí o José. Agora é bomba. Agora é bomba. É música, é bomba. O José. Que o José, gente, me desconcentrou. E começou a entrar em ritmo. Quando foi uma, duas, três, em menos de 10 minutos, e elas estavam um minuto e meio, as contrações. Aí eu falei, opa! Já tinha combinado com o Caio como que a gente ia fazer quando eu entrar nesse trabalho de parto. Então, antes de acordar ele, eu esperei. Falei assim, então vamos ver, vamos esperar 1 hora, 40 minutos para ver se elas vão engatar. E engatou, gente. Eu fiquei numa alegria, mas numa alegria eu já fui lá, acordei ele, falei, eu tô em trabalho de parto. E o que a gente faz? Eu falei, nada, vamos ficar aqui em casa, nós já combinamos. Calma, tá tudo tranquilo, eu tô tranquila, vou continuar aqui fazendo os exercícios e tal. Se intensificar um pouquinho, eu vou pro chuveiro. Quando a gente vai pro chuveiro, se for alarme falso, elas vão parar, porque ele vai dar analgesia, seu corpo vai descansar. Se não for contração mesmo efetiva de trabalho de parto, vai parar. Agora, se for, elas vão engatar. Deu uma engatada, fui pro chuveiro e tô lá, e eu ria, gente, como eu ria, conversando tranquilamente. Eu conversava com meu marido assim na porta, né? Pronto, né, tenso. Ele tava muito tenso, ele não queria que eu demorasse muito em casa. Ele já tinha falado várias vezes que ele tinha medo, não queria que o bebê nascesse fora do ambiente hospitalar. Ele tava com medo, que não sabia o que fazer, não queria que eu ficasse sozinha, que ele não saberia me ajudar. Então ele tava morrendo de medo que eu parecia em casa, mas eu queria tanto, eu queria falar em casa, no carro, era o que eu queria. Não queria o menos possível estar em hospital. E de repente eu comecei a vomitar. O que eu comecei a vomitar não era de dor, não foi de dor. Fiquei mais feliz ainda. Falei, meu Deus, amor, o José tá vindo mesmo, tá acontecendo. E eu tava tão eufórica por aquele momento. E eu fui, comecei a orar, a gente orou. E aí eu vomitei de novo. A ocitocina, né, ela vai causar desconfortos gastrointestinais. Por isso que tem mulher que vomita, por isso que tem mulher às vezes que tem diarreia, por causa do aumento da ocitocina. E isso é bom, isso é positivo. Quando a gente recebe, às vezes, sintoma, é claro que a gente fica envergonhada, né? Principalmente se for diarreia, né? A gente tem um pouco mais de receio, de pudor. Mas se a gente fica querendo travar esses sintomas de acontecerem, isso vai impedir nosso trabalho de parto de evoluir. A gente tem que ser aberta, a gente tem que receber todas essas mudanças, tudo que tá acontecendo, porque é nosso bebê que tá dando sinal que tá vindo. Isso aconteceu, eu comecei a vomitar e meu marido começou a ficar mais preocupado ainda. Eu ver que esse menino já tá nascendo aqui. Coitado. Eu que esse menino já tá nascendo aqui, você vomitando assim, né? Às vezes preciso de um soro pra hidratar. Então fui, sequei meu cabelo, porque inadmissível. Desci com a minha mãe danando de cabelo molhado. Não durmo de cabelo molhado, não saio de cabelo molhado, então não vou parar de cabelo molhado também. No meio do caminho, gente, assim, além das contrações terem espaçado, elas ficaram mais intensas. Não sei se pelo motivo de eu ter me desconectado, porque o tempo todo aqui em casa eu estava respirando, eu estava me movimentando, fazia os exercícios que ajudavam, né, durante o trabalho de parto, fazia a respiração consciente. Já no carro, aquilo ali já me deixou preocupada, nervosa, a dor aumentou, que eu já estava numa posição, né, desconfortável ali dentro do carro. Chegou no hospital, aquelas contrações que eu estava tendo, elas simplesmente pararam. Passei na triagem, a gente foi, passou para a médica, naquele momento de avaliar, foi assim, isso já era 1 hora quando ela me chamou pra fazer o cardiotoco, pra fazer o toque. Preciso dividir umas coisas com vocês. E eu, na hora que vi aquela médica, eu tinha uma antipatia dela, mas uma antipatia. Porque a gente tá ali com dor, a gente já tá com os hormônios tudo supitando, igual uma chaleira de leite fervendo. A gente quer, né? Não que a gente quer, a gente precisa. A gente precisa ser ouvida com atenção, a gente precisa sentir aquela atenção, aquele olhar voltado pra nós. Na hora que eu cheguei lá, não senti isso, sabe? Aquela coisa metódica, tipo, computador, papapá, te olha, só assim, pergunta, te olha. E eu, sei lá, com dor, torturando, amassando a mão do marido.
E aí eu senti uma antipatia. Só que lá na frente vocês vão entender o porquê que de repente virou entre tapas e beijos. Eu amei ela, me apaixonei por ela, mas eu não sei quem é ela. Nem lembro da cara dela direito. A avaliação falou assim, ó, é o seguinte, você tá com 4 de dilatação, a gente não interna com menos de 6 centímetros de dilatação. Então, assim, você tem duas opções. Se você morar muito longe, eu te indicaria você ficar aqui, né? A gente coloca ali na salinha de medicação, você aguarda ali e vê como que vai evoluir. Você quer mesmo um parto normal? Se ela me perguntou, assim, umas 100 vezes, né? Na minha cabeça lá na hora, ela tinha perguntado umas 100 vezes. A gente tá em dor, tá com dor, tá ali, né, meio perdida, meio confusa, e a gente precisa de apoio. Então, o tempo todo, a pessoa, o profissional, fica perguntando, você tem certeza? Ó, você vai dar conta? Ainda falta muito, é assim mesmo, vai demorar muito, você ainda quer? Se você quiser mudar de opinião, vem aqui, vamos conversar. E aí ela perguntou 1000 vezes, que lá já me irritou também, já me deixou com raiva. E a gente falou, não tem como voltar pra casa, né, porque é longe. Se a gente tivesse, a gente mudou, né, morar na casa que é dos meus pais. E se fosse no apartamento, até que dava, era mais perto. E a gente foi pra salinha, não tinha ninguém naquele hospital, parecia um cemitério. Foi até bom, porque na hora que a gente entrou não tinha ninguém na sala. Gente, que coisa mais assim, foi por Deus. E antes de sair a gente orou, apresentou a equipe, apresentou tudo. Então assim, foi tudo por Deus. Era assim, 1h40, quase 2 horas da manhã. Isso que a gente saiu de casa era quase meia-noite. Era meia-noite mais ou menos, então era quase 2 horas da manhã. Passar pela triagem, passar pela avaliação, então foi bem demorado. E aí eu sentei naquela poltrona da sala de medicação do hospital, prostrei lá e fiquei. A dor da contração, ela é pra mim, né? Eu vou tentar explicar pra vocês. Sabe aquela cólica menstrual intensa, forte, que a gente sente? Que você só quer fechar o quarto, você quer colocar uma roupa, um pijaminha bem confortável, uma cama assim limpinha, gostosa, você quer pegar aquele edredom, enrolar nele, você quer entrar assim, ó, essa é a dor da contração, parece que ela te aperta assim pra dentro, você quer entrar. Em momento algum, durante assim a fase de trabalho ativa, você sente vontade de fazer força. Você sente vontade, assim, de se espremer, parece que tem uma coisa de espremer. E tem, né? Seu útero tá torcendo, ele tá se espremendo ali, ele tá contraindo, por isso chama contração, né? Ele tá se contraindo. Então eu me encolhi ali naquela poltrona e fiquei. Se você quer parto normal, não faça isso, mas parece que eu tive que experimentar tudo, tudo. Isso me enriqueceu até profissionalmente. Quando foi para umas 3h30, ela passou de novo. As enfermeiras foram chamar ela para avaliar e não, eu tinha pedido pro meu marido, né? Vamos ver como é que chama o roteiro. Vamos. Ida pro hospital. Triagem, na sala de espera, avaliação, toque é de 4, 5 centímetros. Ela chamou pra avaliar de novo e eu pedi pra fazer o toque. Ela, então vem aqui que eu faço. Tava, gente, 3h30, tava do mesmo jeito. Começou a mesma ladainha. Vai demorar ainda, pode ser que demore, é seu primeiro parto, papapá, ppp. Falei, não, eu tenho certeza. E nisso, a gente tava em contato com a minha médica, tá? Chegou lá, era plantonista, mas a gente mandou mensagem pra minha médica. E aí ela falou assim, então vai pro hospital, avalia, vê como é que tá. E vai conversando comigo pelo celular, né? Que se realmente for, você trabalha de parto, ela ia chegar lá. Aí voltei pra salinha, depois dessa avaliação, que era 3h30, que eu tava muito frustrada. Cadê aquela Tatiana que tava lá em casa? Eu lembrei de uma frase que uma amiga minha fala muito. Você é mulher ou um saco de batata? Preciso ser mulher. Não posso ser um saco de batata porque eu tô com meu filho querendo nascer. E aí eu reagi. E naquele momento, gente, eu foquei, fiz uma oração, voltei a olhar pra mim, voltei a me sentir e comecei a fazer os movimentos que eram necessários e a respiração. Então eu respirava, vinha a contração, eu agradecia. Na hora que vinha a contração, eu respirava, terminava ela, eu agradecia. Eu conversava com o José para receber ele, porque a gente acha que só a gente tá sofrendo, mas o bebê também sofre, ele também faz força para nascer. Então eu conversava com ele, falava, vamos meu filho, mamãe tá junto de você, vamos junto. E chamava a próxima contração, falei, quanto mais contração vir, melhor, eu quero que venha a próxima contração, porque eu sei que cada contração me deixa mais perto de você. E isso meu marido saiu, né, falou, amor, você vai conseguir ficar bem e tal, eu vou lá pra tentar a internação. Não, então vai. E eu fiquei sozinha. A gente não chegou uma pessoa, nem bêbada, nem batida, nem nada. Tava eu sozinha e Deus. E foi muito assim, foi muito bom, porque me deu liberdade. Nesse intervalo que meu marido saiu, eu não posso esquecer de falar, eu fiz uma oração, né, que eu tava muito cansada já. Eu falava pro meu marido, eu chamava ele e falava assim, eu não vou dar conta. E como eu falei pra vocês, a importância de preparar, né, a pessoa que vai estar do seu lado. E ele falava assim, amor, você dá conta, você tá dando conta, tá dando tudo certo, você é forte. Lembra? A gente conversou sobre isso. Então, meu marido foi meu braço direito, a minha voz de aconchego.
naquele momento para mim. Ele me acalmou, me tranquilizou, isso foi muito importante, porque não desviou o nosso foco. Eu fiz essa oração logo que eles saíram e falei, Senhor, eu preciso saber se tá dando certo ou não tá dando certo. Eu preciso voltar a sentir aquela alegria, né? Eu preciso voltar a ter os sintomas de que tá fluindo, de que meu bebê tá vindo, de que o Senhor escolheu a hora certa, que hoje é o dia dele nascer. E aí o tampão saiu, foi a hora que o tampão começou a sair e aquilo me gerou alegria de novo. Aquela alegria que eu estava sentindo aqui em casa me tomou lá no hospital. E eu fiquei muito alegre, fiquei alegre. E nessa de fazer os movimentos e respiração, eu comecei a vomitar. Aí que eu fiquei mais alegre ainda, né, gente? Onde já se viu, né? Vomitando e alegre. Aí eu agradeci a Deus, eu falei, isso mesmo, é isso, meu corpo tá respondendo, voltou a responder. E quando eu saí, já vomitei, eu senti uma vontade grande de fazer força. Só que na hora lá eu não me atinei pra isso. Eu simplesmente senti vontade de fazer força, sentei naquele banheirinho pequeno, eu consegui escorar, apoiar as costas e apoiar o pé na parede. Nesse momento de apoiar o pé na parede, eu senti vontade de fazer força. E eu fazer força, e eu não percebi, é claro, essa mudança, o momento dessa mudança. Força involuntária. E eu empurrava a parede e fazia força, Quando meu marido chegou com a enfermeira para pegar meu acesso e para eu subir pro quarto, eu custei a levantar. Porque eu já não tava dando tanto espaçamento. Eu precisei ficar mais conectada, respirando. Com muito custo eu levantei e a enfermeira, ela tava começando. Eu acho que era o primeiro dia dela, ela não conseguia arrumar a bandeja, ela não conseguia arrumar o acesso. Eu tive ali naquele momento umas 3, 4 contrações enquanto ela arrumava o acesso. E na hora que ela veio para limpar, para colocar o acesso em mim, veio uma contração forte e eu agachei, fiz cócora. Naquele momento da contração eu fiz cócora e minha bolsa estourou. E realmente, meninas, durante o trabalho de parto, tanto na fase ativa quanto no expulsivo, é difícil a gente se movimentar. É um desafio o movimento, é muito necessário. Mas realmente é difícil. E eu não conseguia muito movimentar, meu marido já me pegou no colo, já me colocou lá na maca, ela me avaliou. Na hora que ela me avaliou, já virou de repente, aquela paz que estava naquele hospital mórbido, virou uma gritaria, uma correria. Falou assim, corre e pega a maca, ela tá com 10. Pegaram a maca, já me botaram na maca e saíram correndo, eu me senti numa cena de filme, que você tá deitado aqui, ó, só vê as luzes do hospital, né? E me correram lá pro centro cirúrgico, sala de parto. Que lá nem pode ser dito uma sala de parto, mas eu vou falar sala de parto pra vocês entenderem. Me colocaram lá numa maca que é mais fina do que eu. Chamou a médica, a minha médica, né, mandou mensagem pra ela. Ela já chegou lá esbaforida. Falou, mas você tinha que ter me avisado que tava em 10. Ela falou, mas ninguém sabia, foi do nada, foi muito rápido, que ela evoluiu pra 10. Fazendo força, eu tava de vestido ainda, fui de top, o meu vestido aqui em cima. E eu lá na sala do centro cirúrgico, lá da sala de parto, meu vestido aqui em cima, um vestido mais solto, sabe? Que trem esvoaçante, que trem me sufocando. Eu falava, pelo amor de Deus, gente, será que eu posso tirar esse vestido? Eu arranquei o vestido, joguei pro lado lá. E aí, eu fazia força e eu comecei a ouvir elas comentando entre elas, fazendo comentários entre elas e tal. É onde nasceu o meu amor pela plantonista. Naquele momento ela veio conversar comigo, ela falou assim, Tati, o José, ele está posicionado mais na parte inferior da sua pelve. A força que você está fazendo não está sendo o suficiente para ele sair. Então, vamos mudar de posição? Vamos tentar descer? Desci, fiquei de cócoras com apoio, não gostei e fui para agachamento. E fiquei de 4 lá de apoio de gato. Fiz movimentos durante o expulsivo, né, os movimentos que eu sabia que poderia auxiliar. Enfim, não estava dando certo e também teve o fato de que não tiveram muita paciência para esperar durante esses movimentos. Se eu fiquei 2, 3 minutos, foi muito. Agora pensa, 3 minutos para intercalar 3, 4 movimentos não é o suficiente. Então, assim, não tiveram muita paciência também. E foi nesse momento que conseguiram pôr acesso em mim e só depois que passou o trabalho de parto, é que eu fui pensar que colocaram ocitocina. Então eu tive sim o uso de ocitocina durante o expulsivo. Eu acho que também foi tudo por esse motivo, sabe? De acelerar, uma impaciência da equipe, exceto pela essa plantonista. E voltando pra maca. E eu não achei tão ruim, porque eu tava com apoio ali e tal, e ela veio pra mim, e depois de ouvir uns comentários, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo lá. Ela, vamos, então tá, espera só um pouquinho. Ela veio do meu lado, pegou na minha mão. Até então ninguém tinha feito isso além do meu marido, que também tava perdidão, né? Ela pegou na minha mão e falou assim, Tati, me explicou de novo, falou, a força que você tá fazendo não tá sendo uma força efetiva para o posicionamento do José. Então ela me orientou a força como eu deveria fazer.
E ela falou assim, a gente vai fazer uma flexão de tronco também. Como você tá deitado, então a gente vai fazer uma flexão de tronco toda vez que vir essa vontade de empurrar, tá bom? Tá bom. Aí fiz, e ela olhou, falou assim, não tá certa ainda a força, muda. Aí fiz de novo. Na terceira vez, eu lá tentando, focando, tentando, ela Tati mais pra baixo, empurra, tenta fazer a força mais pra baixo, aí eu acertei. Olha a importância da consciência corporal, gente. Ela é essa força mesmo, continua fazendo, continua fazendo. Ela me ajudou pegando na minha mão, fazendo a flexão de tronco, e aí o José começou a aparecer mais. Eu não senti círculo de fogo. Pra mim, o expulsivo, a dor do expulsivo, ela foi menos intensa do que a fase ativa. Eu acho que por essa sensação mesmo de estar fazendo algo que fosse dar algum resultado, né, que a gente está fazendo força para fora, na minha perspectiva, na minha experiência, era uma dor que evoluía, porque cada vez que vinha eu conseguia fazer força, ela era uma dor que parecia que ia sair. E aí ele ficou ali, ela falou assim, ó, eu vou lá, na hora que fizer a força, eu vou fazer um alongamento para auxiliar vocês, para ajudar vocês. E eu, ok, isso é super válido, isso é super indicado, tipo assim, conheço, ótimo, que bom que você pensou nisso, porque eu tava nem lembrando de nada, não conseguia lembrar de muita coisa. E aí, ela foi lá na contração, ela fez o alongamento, o José saiu. E ele saiu de um todo, ele não saiu só a cabecinha, né, e ficou preso no óleo, ele saiu de um todo. E ele já veio, cadê ele? Cadê? Me dá ele e tal, não sei o que. Ele já veio pro meu peito na hora. Ai, gente do céu. Assim, na hora que aquele corpinho escorrega, assim, ó, aquela coisinha que tava dentro de você, vem uma bomba, uma descarga de prazer, toda aquela dor, não é mentira, não é exagero, mas toda aquela dor que você tá sentindo, que é um trabalho, na verdade, por isso que fala, né, um trabalho de parto, é uma maratona, assim, aquilo tudo vai embora, ser preenchida por um sentimento, por um amor que eu viveria de novo. Eu falo, eu sinto falta, eu sinto saudade do meu trabalho de parto por causa desse sentimento, sabe? É uma recompensa. É a maior recompensa, eu acho, que uma mulher poderia experimentar na vida. É a recompensa, assim, de vitória, sabe? Eu pari essa criança, eu dei a luz dessa criança. Porque é muito bom. E ele também, sabe? Vocês dois, vocês se abraçam, vocês sentem que vocês fizeram um trabalho. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Eu abracei meu filho, eu abençoei ele, eu abençoei aquele dia, aquela hora que ele nasceu. Não deu nenhuma hora, eu acho que era 6 horas que ele nasceu, ou 5h50, 5 e pouquinho. Então, assim, não deu nenhuma hora de expulsivo. Se eu comecei a sentir dor no trabalho de parto umas 10, quase 11 horas, né? Então foram 7 horas, 8 horas de trabalho de parto, contando com 10 horas e tal. Então foram aí mais ou menos umas 7, 8 horas de trabalho de parto. Eu viveria tudo de novo. Eu sou uma perfeição. Eu sou perfeito, gente. Fazer o quê, né? Fazer o quê?